vocês estão? Preparados? Hoje a gente vai começar a nossa série de mensagens acelerados e a gente vai começar com um tema muito importante. Vocês vão repetir comigo, tá? Santidade. De novo, santidade. Agora todo mundo aponta para lá. Lá é a nossa linha de chegada, tá? E a primeira coisa que a gente precisa saber é que a linha de chegada da santidade não é o amor de Deus. Como assim, Mel? Porque a linha de chegada da santidade é o crescimento, o amadurecimento e a expressão do amor de Deus. E o amor de Deus, na verdade, é a largada. O amor de Deus é a largada, é o começo e todo o combustível que você precisa para começar uma vida de santidade. Por quê, Mel? Porque muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida como adolescentes cristãos que estão buscando Jesus e a gente encontra dois empecilhos, dois obstáculos. Por um lado, a gente acha que a gente precisa ser santo, a gente precisa buscar a santidade para receber o amor de Deus. E pelo outro lado, a gente pensa, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu ainda não consegui alcançar, então eu não posso viver em santidade. Mas Jesus vem e, primeiro, Ele te mostra que Ele te amou antes de você poder fazer qualquer coisa. Antes de você ter uma vida de santidade, antes de qualquer coisa, Ele te amou. E quando Ele te amou, Ele se entregou por você. Quem sabia já que Ele se entregou por nós? Ah, que bom, todo mundo, né? Ele se entregou por nós, e quando Ele se entregou por nós, Ele nos justificou e nos santificou. E quando Ele nos santifica, Ele nos dá uma nova identidade. E é essa identidade que vai nos dar o poder para a gente andar em santidade. Faz sentido para vocês? Ah, Mel, então... Olha eu aqui. Ah, Mel, então, se Jesus não vai deixar de me amar, Ele já pagou minhas dívidas, não estou devendo mais nada, então agora eu posso pecar, né? Posso? Posso? Ah, tá, vocês estão sabendo. Por que eu não posso pecar? Porque a santidade, ela não é uma licença para você pecar. A santidade é Jesus te dando uma nova identidade e poder e combustível para você viver uma vida debaixo da vontade dEle. É para você viver uma vida segundo a semelhança dEle. Como eu disse, de amadurecimento, de crescimento e espelhando o amor de Deus. Para quem? Para os seus amigos, para a sua família, por onde você for. E é por isso que a gente busca santidade, para que a gente possa viver sendo a expressão de Cristo. Faz sentido? Eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Quantas vezes? Foi 2? Foi 3? Foi quantas? Por que uma? Porque foi uma entrega perfeita. Jesus, Ele nos deu uma nova identidade. Quando Ele nos deu uma nova identidade, Ele nos tornou santos. E como que a gente faz para santificar algo? A gente entrega uma oferta. Isso é um princípio bíblico. Quando você vai santificar algo, você entrega uma oferta. E Deus, querendo nos tornar santos, querendo nos dar essa nova identidade, o que Ele faz? Ele entrega uma oferta perfeita, que é Jesus. Gente, vocês estão percebendo que até agora eu estou sem ar? Socorro, essa corrida aí não me fez bem, não. Mas, enfim, continuando. Então, Ele dá essa entrega perfeita por nós, que é Jesus. Então, Jesus nos santifica e nos torna santos. Beleza. Ele nos torna santos para eu continuar vivendo como o resto do mundo? Não. Ele me torna santo, Ele te torna santo para que você possa viver separado do mundo. Para que você possa pertencer a Deus. Tá, então Ele me torna santo para que eu possa continuar pecando e vivendo como eu vivia antes. Não. Ele te torna santo para que você possa acessar essa vida e ter uma nova forma de viver. Para que você possa acessar essa vida e ser transformado. Tá, Mel, você me explicou que eu não preciso fazer nada para Deus me amar e que eu já tenho todo o combustível que eu preciso para viver essa vida de santidade. Você me explicou que Jesus já se entregou por mim,
Jesus me justificou e me santificou. E eu já tenho a minha nova identidade. Eu já tenho uma nova natureza. Mas e agora? Como é que eu faço para viver com isso? Eu vou te dar 4 passos práticos, tá bom? E a gente vai começar lendo um versículo que está lá em João, mas é só para dar uma base para a gente, porque a história vocês já conhecem. É a multiplicação dos pães e peixes. E está lá em João 6, versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? A multiplicação de pães e peixes foi um milagre que Jesus fez, porque tinha uma multidão lá com ele, um monte de gente, e não tinha comida para o pessoal. Daí chegou esse rapaz e deu para ele os pães e os peixes. 2 peixinhos e 5 pães. Só que não é nem sobre isso que eu vim falar com vocês. É sobre a cevada. Cevada, eu nem prestei atenção quando você falou cevada. 5 pães de cevada. Por que a cevada ela é tão chave nesse versículo? Porque, na verdade, essa história não vai falar só sobre dar um alimento físico para essa multidão. Essa história vai estar falando sobre dar um suprimento de vida para essa multidão, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é a nossa vida. Como que ele nos transforma? Através da vida. Então, a gente vai ver também que a cevada, ela não é um elemento comum. A cevada, na verdade, é aquela que amadurece mais rápido. É aquela que a gente colhe mais rápido. E o que isso trouxe para mim? Quando eu me alimento da verdadeira vida, que é Jesus Cristo, eu cresço mais rápido. Eu chego na linha de chegada mais rápido. E é por isso que todos os dias, seja eu passando por uma circunstância ruim, por um problema, por medo, por ansiedade, quando eu me alimento de Cristo, eu cresço mais rápido. Quando eu me alimento de Cristo, eu cresço em santidade mais rápido. Não importa o meu pecado, não importa o meu passado. Se eu estou todos os dias buscando a Cristo, me alimentar de Cristo, eu cresço mais rápido. Eu ganho essa santidade mais rápido. E Ele cresce em mim mais rápido. Não é mais rápido que a gente quer ir? Então, a gente tem que se alimentar de Cristo. Faz sentido para vocês? Agora, o segundo passo. Se relacione com Cristo, mas se relacione com a verdade. Porque quando você se relaciona com Cristo, que é a verdade encarnada, tem como você não ser sincero? Não, né? Você precisa ser sincero. Como que o Espírito Santo vai entrar em você, vai entrar no seu coração e vai te transformar? Você se abrindo para Ele. Não adianta a gente ser adolescentes cristãos que falam que vivem para Jesus, que buscam de verdade, que são transformados por esse amor, mas se é algo externo, se não é algo que está mudando a gente internamente, de nada vale. Porque Jesus vem não para fazer a gente ficar mais bonito espiritualmente, postar no Instagram, servir no recap, vir aqui toda sexta. Não, Jesus ele vem para que ele possa transformar o nosso modo de pensar, para que ele possa transformar dentro de nós. E como que a gente vive isso? Tendo um relacionamento com ele. E nesse relacionamento, que é baseado em verdade, ele consegue acessar o nosso coração, porque a gente dá espaço para isso e trazer para fora tudo aquilo que não pertence mais a nós. A gente vai ver em Gálatas que nós fomos crucificados com ele. O que é crucificado? O nosso velho eu, a nossa natureza pecaminosa. E como que a gente é transformado para que a natureza de Cristo possa crescer em nós? Quando a gente se relaciona com Jesus, se alimenta dele, mas é aberto. Quando a gente abre espaço para o Espírito Santo entrar e tirar tudo aquilo que não nos pertence mais e substituir por vida, por santidade. Então a gente precisa ser verdadeiro com Jesus, porque Ele vai revelar a verdade sobre nós mesmos e nós não vamos estar mais reféns ao pecado, porque às vezes a gente acha que se eu não me abrindo para a verdade, eu estou seguro. Ninguém sabe o que eu faço de errado, ou ninguém sabe aquele mal que tem dentro de mim. Então tá tudo bem, porque ninguém vai saber. Até de Jesus eu tento esconder, até de Jesus eu tento... deixa essa parte ali, Jesus, porque essa parte eu não quero tocar. Essa parte eu quero deixar oculto. Mas quando a gente entende que isso nos torna reféns do pecado, porque você pensa, eu não sou amado por causa do meu pecado, eu não posso crescer por causa do meu pecado, eu não posso vencer o meu pecado, isso são mentiras. Por quê? Porque você está se tornando refém do pecado e você não está andando na verdade. Então, para você caminhar em santidade, você precisa entender essa verdade, que nós somos pecadores, mas Jesus já se entregou por nós
nós, Jesus já nos santificou e agora a gente pode acessar essa nova natureza. Como? Se alimentando. Como? Se relacionando. E também através do passo 3. Passo 3. Escolha viver a cultura do reino. Escolha viver a cultura do reino. E coloque ela como prioridade no seu coração. Ou seja, se posicione. A gente constrói a nossa santidade quebrantado, sendo verdadeiro e no secreto com Jesus. A sua intimidade constrói a sua santidade. Mas a gente também constrói a nossa santidade sendo posicionado. Porque o pecado, aquele estilo de vida que não combina mais com a gente, vai se oferecer para a gente todo dia. Sinto muito em te dizer, mas vai acontecer. Todos os dias você vai se deparar com 2 caminhos, 2 escolhas. Mas você tem que escolher a cultura do reino, escolher esse amor que te transformou, escolher essa conduta que não faz mais parte daquilo que você era antes. Essa conduta nova. E como você vai fazer isso? Se posicionando no seu externo, quebrantado dentro, se alimentando dentro, sendo verdadeiro por dentro, mas por fora você precisa se posicionar. Porque senão você não vai crescer, senão você nunca vai conseguir acessar essa santidade, crescer nessa santidade. E por fim, o passo 4. Continue caminhando. Essa semana encaixou muito, porque eu achei um livro meu de devocional. E esse livro tem várias histórias, assim. E daí eu abri em uma lista que eu fiz para mim mesma em outubro de 2021. E essa lista estava assim. Hoje eu decidi, a minha lista de 12 anos, tá? Hoje eu decidi fazer uma lista recapitulando todos os passos que eu preciso fazer para amadurecer. E daí eu li aquilo e falei, vamos ver, né? Deve ser só coisa estranha, só coisa que nem faz mais sentido. Daí o primeiro era, se alimente de Cristo. Leia a Bíblia, jejue, ore. Melissa, continue constantemente. Eu li aqui e falei, gente, como é que pode? Eu tenho essa dificuldade ainda hoje, cara. Eu falo para mim mesma que todos os dias eu tenho que ter mais fome, mais sede, que eu tenho que me alimentar. Mas eu não tinha que estar mais longe? Eu já não tinha que ter passado dessa fase? Não. O Espírito Santo falou para mim, não, porque essa é a vida que você vai levar. A Melissa de 12 anos já falava isso. Você pegou, Gu? A Melissa de 12 anos já falava que ela tinha que seguir essa lista. Que era buscar o Senhor. Que era escutar a voz de Deus. Que era buscar estar sensível a Deus. Que era deixar o Senhor transformar ela. Mas a Melissa de 16 anos também tem que saber isso. A Melissa de 20 também tem que saber isso. A Melissa de 40 também tem que saber isso. Porque ela tem que se deixar ser transformada todos os dias. E não é uma coisa que ela vai fazer sozinha. É uma coisa que ela vai fazer se alimentando de Deus. É uma coisa que ela vai fazer quando ela continuar a caminhar, sem cessar. Então, talvez hoje você pense assim, nossa, eu vejo tantas pessoas crescendo, eu vejo tantas pessoas se desenvolvendo, tantas pessoas, cara, fazendo tantas coisas, e eu me sinto meio estagnado na minha caminhada espiritual. Eu me senti assim há uns dias atrás. Mas daí o Espírito Santo falou comigo, você continua sendo construída por mim. Você já estava, mas você precisa continuar caminhando e buscando se alimentar cada vez mais de mim, porque eu estou fazendo a minha obra em você, eu estou te enchendo de vida, mas para isso você precisa se alimentar, ler a palavra, falar com o Senhor, você precisa jejuar, você precisa orar, se alimentar, para isso você precisa se relacionar comigo através da verdade. Como é que eu vou te transformar se você não se deixa ser transformada? Para isso você precisa se posicionar. E para isso você precisa continuar caminhando. Fez sentido para vocês? E só para concluir, um pouquinho mais tarde, naquela história da multiplicação dos pães e peixes, no versículo 12 e 13, Jesus vai dizer para os discípulos juntarem as sobras. O que isso me falou? Que essa vida, ela transborda. Quando eu assumo a minha responsabilidade como filha de Deus, de não só fazer uma decisão, de, eu vou seguir a Cristo, mas uma sexta-feira eu vou, a outra eu não vou, um dia eu oro, um dia eu não oro, sabe? Um dia eu escolho esse amor, outro dia, será que eu sou amada mesmo? Então, escolher viver para Cristo de verdade, quando você toma essa decisão, e você assume essa responsabilidade, a vida que Jesus te dá, ela não está na conta do seu espírito. Jesus me deu aqui um tanque de gasolina, cheio de vida.
e daí eu usei um pouquinho, usei mais um pouquinho, usei mais um pouquinho e agora acabou. Agora eu não tenho mais. Não. A vida de Jesus é abundante. E quando você escolhe viver por ela, você é cheio todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E essa vida é só para você? Não. Essa vida transborda. Então, escolher caminhar em santidade não só te faz crescer, mas muda toda a realidade ao seu redor. Se você acha que você precisa fazer 1000 coisas para mudar a realidade da sua escola, da sua família, ou qualquer realidade que você olha e fala, isso precisa ser transformado por Jesus, não é só você buscando outras soluções. Quando você simplesmente escolhe se alimentar, quando você simplesmente escolhe assumir essa responsabilidade e viver todos os dias se enchendo da vida de Cristo, você começa a mudar as suas realidades. Porque não é mais você. Porque não é mais você. Deixou de ser você. Agora é a vida de Deus que está dentro de você e está transbordando, está sobrando, está abundante e ela vai mudando tudo ao seu redor. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé, para ver se vocês acordam. E às vezes parece muito difícil tomar essa decisão. Às vezes a gente pensa assim, essa decisão é só para os fortes. Isso de seguir Jesus vai me custar. Eu vou ter que assumir essa responsabilidade que a Mel está falando. Eu vou ter que me posicionar. Eu vou ter que escolher crescer. E eu gostaria que você fechasse os olhos para que você se concentrasse no que a gente está vivendo e não no seu amigo do lado. Gostaria que você fechasse os olhos agora e buscasse dentro de você, talvez, essas mentiras. Será que um dia eu achei que seria difícil demais seguir Jesus? Será que um dia eu achei que esse amor não podia me alcançar? Será que eu achei um dia que eu precisava fazer algo para receber esse amor? Será que um dia já passou pela minha cabeça que essa vida não podia transformar, não podia mudar a minha realidade, não podia apagar o meu passado? E eu estou aqui para te dizer que isso são mentiras. E que a verdade que o Senhor quer trazer para você hoje é que você não precisa fazer nada para ser amado. Você já foi amado. E Ele já se entregou. E Ele já te justificou. E Ele já te salvou. Ele já te salvou. E Ele já te entregou essa nova vida. Tudo que você precisa para viver algo novo, Ele já colocou à sua disposição. E agora o que você precisa fazer é abrir o seu coração para isso. É abrir o seu coração para esse amor. Porque Ele vai fazer em você. Ele vai te encher desse amor. E Ele vai te transformar dia após dia. Ele vai te transformar dia após dia. E se você, porventura, nunca tomou essa decisão de receber esse amor, de se abrir para o Espírito Santo, entrar em você e te encher dessa vida. Se você nunca escolheu ser amado por Jesus, se você nunca escolheu acessar essa vida que Ele já te deu, que Ele já te entregou, hoje é o dia de você se abrir para isso. Hoje é o dia de você escolher esse amor e de você entender o que é ser completamente transformado por esse amor, o que é ser cheio de alegria, o que é ser cheio de significado, de propósito, o que é ter a certeza de que vai ter sempre alguém do seu lado, independente do seu pecado, que vai te ajudar nessa caminhada todos os dias da sua vida. Se você nunca escolheu por isso, todos fechem seus olhos, por favor. Se você nunca tomou essa decisão, hoje Ele te convida. Não é ninguém aqui, não é o seu amigo do lado. Hoje o Senhor, Jesus, o seu amigo, Ele te convida para você abrir o seu coração para esse amor. Então, se você quer tomar essa decisão hoje, de abrir o seu coração e viver esse amor, levante sua mão. Glória a Deus. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. E se você tomou essa decisão hoje, coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor, eu te aceito, eu te recebo
Eu abro o meu coração, a minha vida, eu abro espaço para o Senhor entrar. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu me abro para esse amor. Me enche, transforma a minha vida, transforma o meu viver e muda a minha vida por completo. Entra no meu coração e faz tudo novo. Amém.